Olá, turma. Sou a professora Fernanda, professora de vocês de arte, e iremos falar sobre o gênero teatral. Então, essa é a nossa quarta aula do ciclo 3, tá? Então, os gêneros literários, ele reúne um conjunto de obras que apresentam características diferentes, tanto na forma quanto no conteúdo, com o objetivo de facilitar melhor a compreensão sobre a linguagem teatral. É importante recordarmos sobre as três modalidades pertencentes ao gênero da literatura. Entre eles, destaca-se o gênero lírico, que é o sentimental, poético, o gênero épico, relacionado ao teatro, e o dramático, que é a narrativa. Então, o gênero lírico, ele representa o estado de alma, a subjetividade representada pela voz do poeta, e o seu nome vem de lira, que é um instrumento musical que acompanha os cantos dos gregos. É importante ressaltar que o eu lírico, ele pode ser masculino ou feminino, independentemente do autor. Então, o eu lírico, ele é como uma das principais características do gênero lírico, é a manifestação da subjetividade, ou seja, a manifestação dos aspectos ligados à interioridade de um sujeito, que isso se dá o nome do eu lírico, então a voz que se expressa no poema. O gênero épico. A palavra epopeia, ela vem do grego epos, mais versos, mais poio. Faço-se referência narrativa em forma de versos, de um fato grandioso e maravilhoso que interessa a um povo. Então, dentro dos elementos do gênero épico, eu tenho o narrador. Então, na estrutura, dos termos épicos, o narrador, ele conta a história praticada por outro no passado. E a história, a sucessão de acontecimentos, as personagens em torno das quais giram os fatos. O tempo, o qual gera-se, apresenta no passado, e o espaço, local onde se dá a ação dos personagens. Então, o narrador é o que conta a história praticada por outros do passado. E essa história é a sucessão dos acontecimentos. E as personagens, elas ficam em torno das quais giram os fatos do acontecimento. E o tempo é a representação do passado e do espaço do local onde esses personagens estão sendo retratados. Nesse gênero, geralmente, há a presença de figuras fantasiosas que ajudam ou atrapalham no curso dos acontecimentos. Também a presença da mitologia greco-latina, contracenando com heróis mitológicos e heróis humanos. A imagem ao lado é uma taverna, onde normalmente os guerreiros e os heróis se encontravam após as batalhas ou para articular uma batalha. E o gênero dramático? Drama, em grego, significa ação. Ao gênero dramático pertence aos textos em poesia ou prosa, feitos para serem representados. Os gêneros dramáticos ainda são subdivididos em tragédia, comédia, farsa e auto. Especificamente, a linguagem teatral
como já detectamos, pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elemento primordial. A palavra drama origina-se do grego, que significa ação. O texto teatral teve seu papel de destaque na Grécia Antiga, por volta do século V a.C. As peças representadas baseavam-se na tragédia, uma vez que as mesmas tinham o objetivo de levar os espectadores à carartese, né? Isso é, a purificação da alma por meio da liberação das emoções. Os conflitos envolviam problemas de poder e de honra e eram vividos por personagens representados pela classe social privilegiada. Com as tragédias surgiram outras modalidades do gênero dramático, as quais se definem como comédia, representação de situação do cotidiano, ou o personagem, representados pelas classes populares. Aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos de gênero dramático. Um é o Alto da Compadecida e o outro é o Romeu e Julieta. O Alto da Compadecida, ele é do autor Ariano Suassunda e ele vai falar sobre um gênero dramático também. Só que gênero é esse? Que gênero dramático é esse que o filme vai parecer mais uma comédia? Aonde tem o drama dentro dos personagens, ou qual é o fato que remete ao drama dentro da trama? Então isso a gente vai observar depois. Então a comédia, ela é uma representação de situações do cotidiano, com personagens representados pelas classes populares. A intenção era provocar risos através da crítica aos costumes. Autos são peças que é apresentada em festas religiosas, né? Tendo como personagens verdadeiros representantes e entidades abstratas, tais como a bondade, o pecado, né? A virtude, né? A hipocrisia. A farsa são peças curtas que satirizam os costumes, dando ênfase ao grotesco. A comédia pode ser entendida como uma forma de humor que provocar o riso da audiência. Já a farsa é pequena. Ela é uma peça cômica popular, de concentração simples e de ação trivial ou burlesca, né? Algo sem nexo, em que predomina gracejo, situações ridículas. Então, eu vou sugerir para vocês assistirem ao filme O Alto da Compadecida, né? E vocês vão observar o gênero dramático dentro do longa. Então, vocês vão perceber ao longo da história, né? Aqui a linguagem teatral está dentro do texto, o que ela influenciou, né? E vão observar. Então, até a próxima aula e assistam o filme.